Os 15 principais filósofos pré-socráticos. Olá, seja bem-vindo ao canal Semanário do Pensamento. Neste vídeo vamos falar dos principais pensadores que antecederam Sócrates no pensamento grego crítico-racional. Se inscreva no canal e ative o sininho para saber quando o novo vídeo estiver disponível. Se gostou do conteúdo, deixe o like e ajude a filosofia a chegar a mais gente na web. Sócrates foi um filósofo tão importante que se convencionou em separar os gregos antigos entre os pré-socráticos, ou seja, o que os antecederam cronologicamente, e os demais pensadores helênicos que o sucederam. Alguns dos pré-socráticos foram inclusive contemporâneos de Sócrates. Em primeiro lugar, os pré-socráticos eram também chamados de naturalistas ou filósofos da natureza, pois tinham como objetivo principal estudar o problema cosmológico ou cosmontológico, e buscavam assim o princípio das coisas, chamado de arqué. Eles introduziram no Ocidente a noção de um mundo como um cosmo, ou seja, um arranjo ordenado que poderia ser entendido pela razão humana. Foi por volta do ano 585 a.C. que o pensamento crítico começou a florescer na antiga Grécia. Um jovem comerciante chamado Tales, de ascendência fenícia, natural da Jônia, na Ásia Menor, cidade famosa pelo florescente comércio marítimo, começou a analisar criticamente os mitos de criação do mundo. Tales de Mileto, como ficou conhecido, foi o fundador da primeira escola filosófica que se tem notícia no Ocidente. Pouco se sabe sobre suas ideias, mas a tradição transmitida pelos doxógrafos nos orienta a entender que Tales foi o primeiro a ser considerado efetivamente o filósofo. Tales concebeu que todo o universo teria advindo de uma única substância que chamou de substância primordial, o elemento primordial. Segundo ele, a água seria esse elemento de onde tudo deriva. Tales, ao invés de impor a sua ideia, sugeriu a seus discípulos a pensar em outros elementos que pudessem ter originado todo o universo. E assim fundou a escola de Mileto, a primeira escola da filosofia ocidental. Tales foi principalmente astrônomo, matemático e até político. Foi considerado também um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Anaximandro de Mileto nasceu em 610 a.C. e veio a falecer em 547. Foi concidadão, discípulo e sucessor de Tales. Estudou geografia, matemática, astronomia e política. Pouco ou nada se sabe da sua vida, porém os relatos doxográficos apontam que escreveu um livro chamado Sobre a Natureza, que é considerado pelos gregos como a primeira obra filosófica em seu idioma. A Anaximandro atribui-se a algumas obras importantíssimas, como a confecção de um mapa do mundo habitado, a introdução na Grécia do uso do gnomo, um instrumento para medir a sombra do Sol, e a medição da distância entre as estrelas e o cálculo de sua magnitude. É considerado o iniciador da astronomia grega. Teria sido também o primeiro a formular o conceito de uma lei universal, presidindo todo o processo cósmico. Afirmou que o apeiron, ou o ilimitado, era o princípio, o elemento de todas as coisas existentes. Anaxímenes de Mileto nasceu em cerca de 585 a.C. Foi discípulo e continuador de Anaximandro. Escreveu também uma obra chamada Sobre a Natureza, em prosa, e dedicou-se especialmente à meteorologia. Teria sido o primeiro a afirmar que a Lua recebe a luz do Sol. Os antigos gregos consideravam Anaxímenes a principal figura da escola de Mileto. Indicou que o ar seria o elemento primordial. Pitágoras de Samos. Pitágoras teria sido uma figura fundamental para o desenvolvimento tanto da filosofia quanto da matemática. Muito pouco se sabe sobre sua vida. Afinal, Pitágoras teria fundado a escola pitagórica, que seria uma escola iniciática e que mantinha em segredo todos os seus ritos e procedimentos, assim como suas ideias.
que se sabe foram suas criações, inclusive o famoso triângulo pitagórico, fundamental na geometria. Pitágoras não deixou nenhum documento escrito, seus ensinamentos eram transmitidos oralmente e rigorosamente guardados em segredo pelos seus discípulos, que também nada escreveram ou nada saiu de dentro da sua escola. Entretanto, é notória a influência do pitagorismo na filosofia grega, tanto pela provocação de seus adversários, como Xenófanes, Heráclito, Parmênides e Zenão, ou pelas influências positivas, inclusive em Filolau, Arquitas e até em Platão. Xenófanes de Colofão teria nascido em Colofão cerca de 570 a.C. Foi poeta, sábio e rapsodo, cantando seus poemas através da Grécia. Fazia oposição aos filósofos de Mileto e só escreveu em verso. Ficou famoso com ataque aos poetas como Hesíodo e Homero e aos pensadores como Tales, Pitágoras e Epimênides. Teria determinado o primeiro ser absoluto como o Um. Segundo afirmou, o todo é um. Teria afirmado também que Deus está implantado em todas as coisas e que ele é suprassensível, imutável, sem começo, meio e fim, imóvel. Heráclito de Éfeso. Heráclito tinha uma filosofia, um modo de pensar tão complexo que ficou conhecido como o Obscuro. Ele nasceu em Éfeso, cidade da Jônia, de família que ainda conservava prerrogativas reais. Era descendente do fundador da cidade. Desprezava a plebe e recusou-se sempre a intervir na política. Manifestou desprezo também pelos antigos poetas, pelos filósofos de seu tempo e até pela religião, até mesmo pela medicina. Escreveu um livro chamado Sobre a Natureza e é considerado por muitos o mais eminente pensador pré-socrático por formular com vigor o problema da unidade permanente do ser diante da pluralidade e mutabilidade das coisas particulares e transitórias. Acreditava que o movimento era o constante do universo e que tudo flui, tudo muda. Sua frase famosa diz que não podemos entrar no mesmo rio duas vezes, pois quando entrarmos de novo no rio, ele não será o mesmo, e nem nós. Sua máxima em grego era o pantarrei, ou seja, tudo flui, tudo muda. Parmênides de Eleia. Nasceu em Eleia, hoje chamada de Vélia, na Itália, e foi discípulo do pitagórico Amínias. Escreveu um poema filosófico em versos chamado Sobre a Natureza, que compreende um preâmbulo de duas partes. Na primeira trata da verdade e na segunda da opinião. Parmênides tem diversos fragmentos conservados, da primeira parte e alguns da segunda. Ele levanta-se tanto contra o dualismo pitagórico, ser e não ser, cheio e vazio, como, segundo alguns intérpretes, sobre o mobilismo de Heráclito. Era defensor da doutrina do monismo, segundo a qual o que é, o ser é e o não ser não é. Ou seja, não existe um movimento na realidade do universo. Teria, assim, protagonizado um dos primeiros celeumas da filosofia ocidental, o monismo de Parmênides contra o mobilismo de Heráclito. Zenão de Eleia. Nasceu em Eleia por volta do ano 504 a.C. e, ao contrário de Heráclito, interveio veementemente na política, inclusive formulando leis. Teria conspirado contra a tirania do tirano Nearco e acabou preso e torturado e, por não revelar o nome de seus comparsas, perdeu a vida. Escreveu várias obras em prosa e é considerado o criador da dialética, entendida como argumentação combativa ou heurística. Defendeu seu mestre Parmênides contra as críticas dos adversários, principalmente pitagóricos. Afirmava o ser uno, contínuo e indivisível de Parmênides contra o múltiplo e descontínuo e divisível dos pitagóricos e o movimento de Heráclito. Ficou famoso por analisar os paradoxos da flecha da corrida. Melisso de Samos. Apareceu por volta do ano de 444 a.C. Nascido em Samos, uma ilha do mar Egeu, além de filósofo, foi também político, derrotando os atenienses em 441 com a esquadra que comandara. Foi polemista e defensor de Parmênides contra os pitagóricos e, sobretudo, contra Empédocles. Escreveu o poema Sobre o Ser ou Sobre a Natureza,
do qual se conservaram alguns fragmentos. Afirmava que o todo é imóvel, pois, se dele movesse forçosamente, haveria vazio, e o vazio é um não ser. Empédocles de Agrigento. Empédocles participou da política, opondo-se à oligarquia e defendendo a democracia. Se tornou uma figura lendária e atribuía a si mesmo poderes mágicos. Para provar seus poderes, teria se atirado na cratera de Etna. Obviamente, não sobreviveu. Era um misto de cientista, místico, alquimêonida, pitagórico e órfico. Ao invés de um único elemento primordial, teria apontado 4, o fogo, a terra, a água e o ar. Combina ao mesmo tempo o ser imóvel de Parmênides e o ser em perpétua transformação de Heráclito, misturando ainda a unidade e a pluralidade dos seres particulares. Filolau de Crotona. Nasceu em meados do século V a.C. e muito pouco se sabe desse filósofo do sul da Itália. Teria sido mestre de Demócrito e de Arquitas. Fala-se que era obrigado à pobreza e escreveu um livro sobre a doutrina pitagórica, que teria exercido grande influência sobre Platão. Para ele, a natureza era constituída do cosmo, de elementos ilimitados e de limitados, tanto o cosmo como um todo, quanto todas as coisas nele existentes. Arquitas de Tarento nasceu em cerca de 400 a.C. e foi discípulo de Filolau e amigo de Platão. Filosoficamente, teria sido filiado ao pitagorismo. Fora eleito 7 vezes consecutivas governador de Tarento, e atribuem-se-lhe muitas obras perdidas, como sobre a mecânica e a geometria, sendo considerado o iniciador da mecânica científica. Sobraram dele alguns fragmentos referentes a problemas de matemática e música. Anaxágoras de Clasômenas, nascido por volta do ano 500 a.C., teria sido o fundador da primeira escola filosófica de Atenas, sob os auspícios de Péricles, que teria sido seu protetor e discípulo. Foi acusado de impiedade por negar a divindade do Sol, acabou preso e tendo que fugir. Sua única obra, que nos restam alguns fragmentos e parecem autênticos, teria sido sobre a natureza, um pequeno tratado que apresenta as bases do sistema de pensamentos de Anaxágoras. Teve grande reputação como físico, matemático, astrônomo e meteorologista, e foi o filósofo pré-socrático que deu origem ao maior número de discussões ou de interpretações mais variadas sobre seus pensamentos. Leucipo de Mileto nasceu por volta do ano 500 a.C., provavelmente em Mileto. É contemporâneo de Anaxágoras, dos sofistas e até de Sócrates. Para alguns teria sido discípulo de Zenão, outros apontam que era discípulo de Miliço de Samos, e é frequentemente associado a Demócrito. Teria sido o criador da teoria atomista, e atribui-se a ele 2 grandes obras, A Grande Ordem do Mundo e Sobre o Espírito. A teoria atomista aponta que o átomo é o elemento primordial de todas as coisas, é ínfimo e indivisível. Demócrito de Abdera, nascido por volta do ano 460 a.C. e falecido em 370. Nasceu em Abdera, uma colônia jônica na Trácia. Foi discípulo e sucessor de Leucipo, na direção da escola de Abdera, a escola atomista. Foi ele quem desenvolveu e propagou essa doutrina pelo mundo grego antigo. Segundo Diógenes Laércio, deixou cerca de 90 obras escritas, das quais nos restam alguns fragmentos de Pequena Ordem do Mundo, da Forma, do Entendimento e algumas outras como Do Bom Ânimo, Preceitos, etc. Segundo Simplício, Demócrito julga que a natureza das coisas eternas são pequenas substâncias infinitas em grande quantidade. Era chamado de o filósofo que ri. E assim conhecemos a vida, a obra e o pensamento dos 15 principais filósofos pré-socráticos da antiga Grécia. Se esse vídeo foi interessante para você, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Aproveite e compartilhe com mais gente que tem interesse em conhecer a história da filosofia. Obrigado por estar com a gente no Semanário do Pensamento. Valeu!